Dando sequência à nossa função exponencial, vamos agora aos exercícios referentes à segunda parte. Questão número 13. Em um experimento de laboratório, 400 indivíduos de uma espécie animal foram submetidos a testes de radiação para verificar o tempo de sobrevivência da espécie. Verificou-se que o modelo matemático que determinava o número de indivíduos sobreviventes em função do tempo era n em relação ao tempo é igual a c vezes a elevado a t, com o tempo dado em dias, e A e C dependiam do tempo do tipo de radiação. 3 dias após o início do experimento, havia 50 indivíduos. Quantos indivíduos vivos existiam no 4º dia após o início do experimento? Galera, já vimos na aula anterior que toda função deste tipo aqui é uma função tipo exponencial, onde no tempo inicial 0, C sempre representa o valor inicial. De acordo com o enunciado, começou com 400 unidades, então C já é 400. Então, no lugar de C, eu já vou botar 400. Então, nunca esqueça, quando a forma é exatamente deste tipo aqui, este valor aqui sempre é o inicial. Por isso, eu já coloquei aqui no lugar de C 400. Nós temos que achar, gente, essa constante A, e ela vai ser encontrada a partir de uma informação do enunciado. Ele diz que após 3 dias, o número passou a ser 50. N no tempo 3 vai ser 50. Então, na função, eu substituo N3 no tempo 3 por 50. O tempo aqui é 3 e vou achar o A. Então, 50 é igual a 400 vezes A ao cubo. Daqui eu posso escrever que 400 vezes A ao cubo é 50. O 400 passa dividindo. Vamos simplificar, né, gente? Por 50 dá 1/8. Então, A é igual a raiz cúbica de 1/8. Logicamente, seria mais ou menos, mas como A é um valor positivo, vamos considerar apenas o valor positivo aqui. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2, viu? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, A vale 1 sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer com esse A? Substituir na função. Então, a minha função agora já está pronta. 400 vezes 1 sobre 2 elevado ao tempo. Finalmente, agora eu tenho condições de saber qual é o número de indivíduos para t igual a 4 dias, que é o que pede no enunciado. Substituindo t por 4, o meu n no tempo 4, n4, será 400 vezes 1 sobre 2 elevado à quarta. Ora, 1 sobre 2 elevado à quarta é o quê? 1 à quarta dá 1, 2 à quarta dá 16. 400 vezes 1 é 400 por 16, ou seja, 25 indivíduos. Letra C. Gostou da questão? Show, né? Questão número 14, hein? Coloque aí. Questão muito importante, tá bom? A quantidade de nicotina no sangue diminui com o tempo de acordo com a função x é igual a x0 vezes, olha só o número de ordem aí, viu? O E elevado a k vezes t. Se a quantidade inicial, que é o x0, como a função já é tipo exponencial, gente, esse x0 aqui já é o valor inicial. E esse x, como sabemos da aula anterior, é o valor final. Então, se a quantidade inicial, que é o x0, se reduz à metade em 2 horas, em 5 horas, quanto é que vai existir no sangue? Considere que raiz de 2 é 1,41. Ele quer saber, gente, qual é a porcentagem que vai existir em relação à quantidade inicial após 5 horas, sabendo que em 2 horas se reduz à metade. Nada de fazer regra de 3, tá bom? Porque a função exponencial não segue um padrão proporcional. Muito bem, Carlos. Então, para resolver a questão, vamos fazer uma rápida revisão. x0, como já dissemos, é a quantidade inicial no nicotina que sempre acontece para o tempo 0. Sempre será o valor inicial no tempo 0. X é a quantidade final de nicotina que vai depender do tempo t. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é descobrir quanto é que vale duas constantes aqui. E, que é o número de Euler elevado a k. Então, em questões envolvendo o número de Euler, quase sempre você precisa encontrar essa constante. Nesse caso, é elevada a uma outra constante que eu não conheço, é E elevado a k. O enunciado me diz o quê, gente? Que após 2 horas, a quantidade final, que é o x, é a metade da quantidade inicial. Atenção, toda vida que ele diz que após algum tempo é a metade, o dobro, o triplo, então o valor final é escrito em função do valor inicial. Como o valor inicial é x0 e ele diz que o valor final é a metade após 2 horas, eu vou substituir aqui x por x0 sobre 2 para o tempo 2. Então ficou x0 sobre 2 é igual a x0, que multiplica E elevado a k vezes 2. Ora, eu posso cortar x0 com x0, aqui dá 1 sobre 2.
E elevado a 2k. Mas eu vou achar, gente, E elevado a k. Você vai entender por quê. Vamos, a partir daqui, encontrar agora E elevado a k. Lembrando da nossa aula de potenciação e radiciação, o que é que a gente faz? Vamos lembrar? Gente, E elevado a 2k é igual a 1 meio. Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso fazer dentro do parênteses e o 2 do lado de fora. Você sabe que E elevado a 2k é igual a 1 meio, eu posso escrever assim, né? Eu posso fazer k e o 2 do lado de fora. Porque se eu faço isso, gente, o que é que acontece? Eu vou conseguir isolar o E elevado a k. Então, E elevado a k, E elevado a 2 é igual a 1 meio. Olha agora, o que é que eu faço com esse 2? Passa a raiz para o outro lado. E é um número positivo, não interessa botar mais ou menos, fica só o valor positivo. Raiz de 1 sobre 2, ora, a raiz de 1 é 1 e a raiz de 2 é raiz de 2, então pronto, achei a primeira parte da questão. Encontrei que E elevado a k é igual a 1 sobre raiz de 2. Carlos, e para que é que eu vou precisar disso na questão? Minha gente, a minha função é x igual a x0 que multiplica E elevado a kt. Então, o que é que eu vou fazer? Olha o E elevado a k aqui. Eu vou escrever dessa forma aqui com parênteses. Ó. X é igual a x0 que multiplica E elevado a k elevado a t. Mas preste atenção. E elevado a k acabei de encontrar na primeira parte. Para um tempo, 2 horas, ficou a metade. Lembra? Então, ficou que E elevado a k é 1 sobre raiz de 2. E para o tempo, 5 horas, que é o que ele quer. Determinação do valor final para o tempo igual a 5 horas. Então, substituindo aqui na função, ó, E elevado a k é 1 sobre raiz de 2 e o tempo é 5 horas. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou desenvolver isso aqui que está de amarelo. Ó. 1 elevado a 5 é 1, raiz de 2 elevado a 5. Atenção à nossa aula de radiciação, a aula 18. Então, isso aqui vai ficar x igual a x0, que multiplica 1 sobre... Esse 5 aqui, gente, eu vou jogar aqui para dentro. Eu posso fazer isso, é uma das propriedades da radiciação. Ficou raiz de 2 à quinta. Galera, raiz de 2 à quinta eu posso escrever como 2 à quarta vezes 2. Mas por que você está fazendo isso, Carlos? Para que esse 4 vá dividir o índice do radical, que é 2. Olha só, olha a continuação agora. O 2 sai de dentro do radical e sai 4 dividido por 2. Então, ficou 2 elevado a 4 sobre 2 vezes o raiz de 2. O 2 ficou lá dentro junto com a raiz. Mas 2 elevado a 4 sobre 2 é 2 ao quadrado. Perfeito. Desenvolvendo e continuando, x0 que multiplica 1 sobre 4 raiz de 2. O enunciado da questão me disse o que, gente? Que raiz de 2 é 1,41. Posso substituir raiz de 2 por 1,41? Substituir. Quando eu substituo e multiplico 4 por 1,41, dá 564. Vamos dividir 1 por 564? Dá 0,177. Ora, isso aqui em porcentagem é só multiplicar por 100%. Então, o valor final é 17,7% do valor inicial. Portanto, letra B. Não adianta o vídeo, retome essa questão devido à sua importância, ok? Muito bem, cara, vamos continuar. Questão número 15, a melhor questão da nossa segunda parte, anote aí. Um tipo de bactéria, aliás, um tipo de fungo que tem bastante importância econômica é esse aqui, ó, Saccharine resonans, muito show meu inglês, né? É utilizado como fermento para massa de pão, produzindo dióxido de carbono e fazendo a massa crescer. É também utilizado na produção de bebidas alcoólicas fermentadas, pois converte o açúcar em álcool etílico. Sob certas condições de cultura, este fungo cresce exponencialmente, de forma que a quantidade presente em um instante T dobra a cada 1,5 horas. Nessas condições, se colocarmos uma quantidade deste fungo em um meio de cultura, a quantidade QT existente no fungo decorrido T horas com T pertencente a 0 até o infinito pode ser calculada pela função. É a primeira vez que nós estamos montando nos exercícios a função. O enunciado disse, gente, que era uma função tipo exponencial. Então me diz, toda função tipo exponencial segue esse padrão. Valor final é igual ao valor inicial vezes uma base elevada a kt. Toda função tipo exponencial é assim. Estou chamando de Q por causa das alternativas. Eu poderia botar V de Vasco e V0 de V inicial. Então, para seguir lá o enunciado da questão, eu vou usar quantidade final como Q, quantidade inicial como Q0. A é uma base a ser determinada, K é uma constante a ser determinada. Só que tem um detalhe. Se você prestou muita atenção na nossa aula anterior, esse A já foi dito na questão. Vamos lá. Foi dito que a quantidade de presente em um instante T dobra. Então, se dobra, A é quanto? 2. Parabéns. Em que tempo?
1,5 horas. Então eu já sei que A é 2 e agora eu vou partir para achar K, porque ele disse que foi a cada 1,5 horas e você aprendeu na teoria que K vezes T é igual a 1. Mas ele está dizendo que o tempo é 1,5 horas. Então vamos achar K, ó. K vezes T sempre é igual a 1, pelo que a gente aprendeu na última aula. K vezes 1,5 é 1. Então K vezes 1,5 eu vou escrever como 3 sobre 2. 2 passou multiplicando 1 e 3 dividindo. Então acabei de descobrir o A e acabei de descobrir o K. Então a minha função já está aqui, ó. No lugar de A eu boto 2 e no lugar de K eu boto 2/3. Acabei de encontrar o A e o K e já determinou a solução da questão. Agora, com muito cuidado, vamos observar as alternativas. Galera, 2 elevado a 2/3 vezes T, semelhante ao que foi feito na questão anterior, esse 2 eu vou botar para dentro do parênteses e deixar T sobre 3 aqui fora. Você concorda que escrever 2/3 de T é a mesma coisa de 2 vezes T sobre 3? Beleza. Mas quem é 2 ao quadrado? 4. Então, a quantidade final é a quantidade inicial vezes 4 elevado a T sobre 3. Isso aqui, gente, da nossa aula de radiciação, é a mesma coisa de escrever raiz cúbica de 4 elevado a T. Eu fiz isso por causa das alternativas. Então, veja se tem essa alternativa. Quantidade final é raiz cúbica de 4 elevado a T vezes a quantidade inicial. Achei a função letra E. Espetacular essa questão. Ok? Então vamos agora à questão 16. Vamos agora aumentar um pouquinho o nível. Uma questão que traz a importância da matemática no contexto da ciência. O processo de resfriamento de um determinado corpo é descrito pela função T, em função do tempo, é igual a TA mais alfa vezes 3 elevado a beta vezes T. Onde TT é a temperatura do corpo, ou seja, esse T maiúsculo é a temperatura que vai depender do tempo, né? Essa temperatura é em graus Celsius para um instante T, que vai ser dado em minutos. Então, enquanto o T maiúsculo significa temperatura em graus Celsius, o T minúsculo significa tempo em minutos. TA é o que ele chama de temperatura ambiente, que é suposta constante. E A e B são constantes a serem determinadas. O referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de menos 18 graus Celsius. Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus Celsius após 90 minutos e chegou a menos 16 graus Celsius após 270 minutos. Eu quero que você vá anotando todas essas informações, tá bom? Letra A, questão discursiva, encontre os valores numéricos das constantes A e B. E após ter feito isso na letra A, você vai para a letra B. Você vai determinar o valor do tempo em minutos, para qual a temperatura do corpo no congelador é apenas 2/3 superior a ambiente. Você vai pegar ambiente e somar 2/3. Então, para fazer essa questão, gente, vamos bem devagarinho. Foi dada a função. Temperatura, que depende do tempo, é igual a menos 18 mais alfa vezes 3 elevado a beta vezes T. Mas, professor, aqui não era TA, não? É, mas olha, qual era a temperatura inicial lá dentro do congelador? Menos 18. Então, eu já substituí o TA, que é a temperatura ambiente no momento que foi colocado, por menos 18. Então, a minha função, já no lugar de TA, eu já botei menos 18. Beleza. A primeira informação que foi dita no enunciado: após um tempo de 90 minutos, a temperatura para 90 minutos é 0 graus Celsius. Então, estou vendo aqui a função. No lugar do tempo, Tzinho, eu vou colocar 90. E no lugar da temperatura, eu vou colocar 0. Então, veja que vai ficar em função de alfa e beta, ou A e B, que ele chamou na letra A. Na realidade, é alfa e beta, não é A e B. Então, substituindo, 0 é igual a menos 18 mais alfa vezes 3 elevado a beta vezes 90. Galera, vamos passar o menos 18 para o outro lado. Então, acabei de descobrir que alfa vezes 3 elevado a beta vezes 90 é 18. Vou fazer a mesma coisa para outra informação que também foi dada. A outra informação que ele me deu é que ele disse que no tempo de 270 minutos a temperatura é menos 16 graus Celsius. Pego novamente na função e lá vou eu. Menos 16 é igual a menos 18 mais alfa vezes 3 elevado a beta vezes 270. Passa menos 18 para lá, menos 16 mais 2 dá 2. E ficamos que alfa vezes 3 elevado a beta vezes 270 é 2. Eu pergunto a você, duas equações, duas incógnitas alfa e beta. É possível achar alfa e beta? É, vamos fazer isso agora. Ó. Eu vou dividir 2 por 1. Se na 2 alfa vezes 3 elevado a beta vezes 270 é 2, e na primeira expressão alfa vezes 3 elevado a beta vezes 90 é 18, eu vou dividir um pelo outro.
Você me pergunta por que eu vou dividir, gente? Para cortar o alfa. Aí vai ficar só o incógnito, né? Cortando alfa com alfa e usando a propriedade da diferença aqui, ó, bases iguais que é 3, eu subtraio 270 beta de 90 beta, dá 180 beta. 2 sobre 18 eu posso escrever simplificando, 1 sobre 9. Mas por quê? Porque o objetivo é deixar a mesma base dos dois lados. E 1 sobre 9, você sabe que é a mesma coisa de 9 elevado a menos 1 na nossa aula de potenciação. Por sua vez, 9 é 3 ao quadrado, elevado a menos 1 dá 3 a menos 2. O objetivo é deixar as bases iguais. Lembra da primeira parte do curso? Daí, gente, se bases são iguais, eu vou igualar 180 beta menos 2. Daqui eu vou dizer que beta é menos 2 sobre 180, simplificando por 2, acabei de descobrir beta menos 1 sobre 90. Tendo encontrado beta, é só substituir numa das equações para achar o alfa. Eu escolhi a primeira, ó. Alfa vezes 3 elevado a beta vezes 90 é 18. Mas quem é beta? Menos 1 sobre 90. Atenção agora aqui, ó. Se eu multiplicar menos 1 sobre 90 vezes 90, vai cortar 90 com 90 e vai ficar 3 elevado a menos 1. Então, alfa vezes 3 elevado a menos 1 é 18. Mas 3 elevado a menos 1, invertendo a base e deixando o expoente positivo, é 1/3. 3 passa multiplicando 18. Alfa é 54. Achei os valores de alfa e beta, que lá no enunciado tá como A e B, mas é alfa e beta, evidentemente. Tá? Pronto. Se eu achei alfa e beta, eu agora vou substituir na função, né, gente? Para que eu possa encontrar, então, o quê? O que é que ele pediu na letra B? Volta aí para o enunciado. Ele quer saber, gente, qual é o tempo quando a temperatura fica 2/3 de grau superior ao ambiente. Atenção, qual é a temperatura ambiente? Menos 18, mais 2/3. Então, galera, olha o que é que eu vou fazer, ó. No lugar da temperatura final, o que é que eu vou escrever? A temperatura inicial mais 2/3. Atenção, de novo, cuidado para não se atrapalhar. Ele quer que a temperatura final seja 2/3 a mais que a temperatura inicial. Como a temperatura inicial é menos 18, a temperatura final é menos 18 mais 2/3. Evidentemente, menos 18 vai cortar menos 18. E eu vou ficar aqui, alfa vezes 3 elevado a beta vezes t é 2/3. Agora eu vou substituir o alfa por 54, que eu já fiz isso na letra A, e o beta por menos 1 sobre 90. Vamos substituir, gente? No lugar de alfa eu boto 54, no lugar de beta eu boto menos 1 sobre 90. Isso igual a 2/3. Então, agora o que é que vai ficar? Ó? Tá vendo esse 54 que está aqui? Eu vou passar dividindo aqui e vai acabar multiplicando esse 3. Atenção, esse 54 que está aqui vai multiplicar esse 3 que está do outro lado, que está dividindo 2. Aí o 54 multiplica o 3. Então, 3 elevado a menos 1 sobre 90 vezes t é igual a 2 dividido por 3 vezes 54. Ora, 3 vezes 54 é 162. Então, 3 elevado a menos t sobre 90 é igual a 2 sobre 162. Aí eu pergunto a você, eu poderia simplificar o 2 sobre 162? Posso, por 2. Então, vai ficar 1 sobre 81. Então, observe que aqui eu tinha 3 elevado a menos t sobre 90. Aqui dá 2 sobre 162. Eu vou simplificar. Você vai entender que a simplificação é muito importante em questões de função exponencial. Ao simplificar, ficou 1 sobre 81. Agora, eu tenho certeza que você já sabe fazer. Toda vida que tem uma fração, eu inverto e o expoente fica positivo. 1 sobre 81 vai ficar 81 elevado a menos 1. Por que eu fiz isso? Para deixar as bases iguais dos dois lados. E 81, já vimos em questões anteriores, se você fatorar, dá 3 a quarta. Vamos fazer? 81 por 3 é 27, 27 por 3 é 9, 9 por 3 é 3 e 3 por 3 é 1. 3 elevado a quarta. Multiplicando por menos 1, ficou 3 elevado a menos 4. Então, eu pergunto a você, as bases são iguais? São. Então, os expoentes o serão também. Menos t sobre 90 é igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, t sobre 90 é 4. 4 multiplica, 90 multiplica o 4. Então, após 360 minutos, a temperatura final fica 2/3 de graus acima dos menos 18 graus Celsius no congelador. Tá aí as respostas da questão, recapitulando: letra A, alfa é 54, beta é menos 1 sobre 90. E na letra B, o tempo é 360 minutos. Ei, Carlos! Puxou nessa questão? Foi. Questão interessante, tá? Questão número 17, uma questão
bem curiosa sobre como funciona a função exponencial. No programa de rádio Hora Nacional, o locutor informa: atenção, senhores ouvintes. Acabamos de receber uma notificação da Defesa Civil do país, alertando para a chegada de um furacão de grandes proporções nas próximas 24 horas. Pede-se que mantenham a calma, uma vez que os órgãos do governo já estão tomando todas as providências cabíveis. Muito bem. Para atender às solicitações que seguem, suponha que o número de pessoas que têm acesso a essa informação, quando transcorridos T horas após a divulgação da notícia, seja dado pela expressão. Se tem letra no expoente, é questão de função exponencial. Vamos ver quem é quem aqui, né, gente? Determina em quantas horas 90% da população tem acesso à notícia, considerando que em 1 hora após a notícia, 50% da população do país já conhecia a informação. Então veja, gente. Foi-lhe dito que após 1 hora, 50% da população do país já conhecia a informação. Então a pergunta que eu lhe faço é: em quanto tempo 90% da população terá acesso à notícia? Esta é a expressão, gente, que me dá a população em função do tempo. P é a população, T é o tempo. Então foi dito no enunciado que após 1 hora, a porcentagem da população era 50% da população total. Se P é a população total, após 1 hora, a população que saberá da notícia é 50% da população total. Se FT é 50% da população total, 50% eu vou escrever como 50 sobre 100, 0,5P. Então, substituindo para T igual a 1, a população que vai saber da notícia como 0,5P, lá vou eu. Posso cortar P com P e vai ficar que 0,5 é igual a 1, né? Porque o P aqui cortou, dividido por 1 mais 9, que multiplica 2 elevado a menos P sobre 3. Ó, lembre que o tempo é 1. Então, agora como é que vai ficar aqui, gente? Esse 0,5 eu vou passar dividindo e toda essa parcela vai para lá. Então, na realidade, eu vou pegar esse denominador, jogar para lá e o 0,5 dividir. Então, vai ficar 1 mais 9, que multiplica 2 elevado a menos P sobre 3, igual a 1 sobre 0,5. 1 sobre 0,5 é 2, tá? Vamos passar agora o 1 para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar que 9 vezes 2 elevado a menos P sobre 3 é 1. E daqui eu tiro que 2 elevado a menos P sobre 3 é igual a 1 sobre 9. Essa é a primeira expressão. Veja a semelhança com aquela da nicotina que ficou E elevado a K. Eu vou usar essa informação para a segunda parte da questão. Na realidade, isso também já tinha acontecido na questão 13, tá? Então, a informação que 2 elevado a menos P sobre 3 é 1/9, ela será utilizada na segunda parte da questão. Quando ele diz assim: qual o tempo para que 90% da população já vai estar sabendo da notícia? Então, no lugar de FT, eu vou botar 90% de P, e 90% é 90 sobre 100, 0,9P. Corto P com P e vai ficar que 0,9 é igual a 1 dividido por 1 mais 9 vezes 2 elevado a menos P sobre 3. Vamos devagarinho, vamos passar isso aqui lá para cima e o 0,9 dividindo. E aqui eu vou fazer algo bastante interessante, gente. Ó, tá vendo aqui 1 sobre 0,9? Para evitar a vírgula, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Carlos, por que você fez isso? Para ficar mais fácil de trabalhar os números. Então, 1 sobre 0,9, eu multipliquei por 10 em cima, multipliquei por 10 embaixo e ficou 10 nonos. 10 nonos. Esse menos 1 aqui foi esse 1 que estava aqui no primeiro membro que passou subtraindo. Ok? Então, 9 vezes 2 elevado a menos P sobre 3. Aí eu tirei o mínimo aqui, que é 9, né? 9 por 9 é 1 vezes 10 dá 10. 9 por 1 é 9 vezes 1 dá 9. Então, 9 vezes 2 elevado a menos P sobre 3 é igual a 1/9. E atenção agora, 2 elevado a menos P sobre 3, olha o que foi que eu fiz. Deixa eu voltar aqui para a gente ver o que foi que eu fiz. Você está vendo esse 9 que está multiplicando aqui, gente? Ele vai multiplicar esse 9 aqui embaixo. Atenção para o que eu fiz, ó. Esse 9 que está multiplicando, ele vai multiplicar esse 9. Aqui vai ficar 81. Ah, cara, entendi. 2 elevado a menos P sobre 3 é igual a 1 sobre 81. Ora, 1 sobre 81 eu posso escrever como 1 sobre 9 ao quadrado. Sim ou não? Perfeito, cara. E aqui, atenção, ó. Lembra que eu já tenho 2 elevado a menos P sobre 3? Tenho. 2 elevado a menos P sobre 3 eu já tenho.
é 1/9. Então você pegou isso aqui, que você já fez isso hoje, botou o t do lado de fora e aqui ficou 1/9 ao quadrado. Então no lugar de 2 elevado a menos p sobre 3, você substitui por 1/9, que é a primeira expressão. Então ficou 1/9 elevado a t igual a 1/9 ao quadrado. Mas rapaz, que coisa genial nessa questão, né? Então, como as bases são iguais, após 2 horas, 90% da população ficou sabendo da notícia. Galera, portanto, letra correta, letra D. Então preste atenção, você está vendo que o nível das questões já exige um pouquinho de habilidade matemática sua. Então por isso que das questões 13 até agora você precisa refazer e ir observando esses atalhos que serão fundamentais em uma aula futura chamada função logarítmica. Gostei, viu, Carlos? Então agora o que é que eu fiz? Eu vou pegar a questão 17 e vou fazer uma muito parecida com ela, a questão 18, que caiu lá no Ceará. Então, muito semelhante a 18 com a 17. Então, vamos seguir a mesma ideia da 17 para a gente fazer essa belíssima questão que vem da nossa querida Fortaleza lá no Ceará. Então, vamos lá. Em um dia, no campus universitário, quando há alunos presentes, essa é a quantidade de alunos presentes no campus, 20% desses alunos souberam de uma notícia sobre um escândalo político local. Viu a semelhança? Após T horas, FT alunos já sabiam do escândalo. Então, após um tempo T, essa é a porcentagem dos alunos que já sabiam do escândalo. Onde essa porcentagem é dada por A, que é o número de alunos presentes no campus, dividido por 1 mais B, que multiplica, olha o número de olha aí, ó, elevado a menos A vezes K vezes T, onde K e B são constantes positivas. Se 50% dos alunos sabiam do escândalo após 1 hora, quanto tempo levou para que 80% dos alunos soubessem desse escândalo? Pause o vídeo e observando o que foi feito na questão 17, tenta fazer essa aí, tá? Vou resolver agora a questão. A primeira coisa importante da questão é que no tempo zero, você viu que no começo 20% dos alunos sabiam da notícia? Então, gente, se no começo 20% sabiam, então eu vou dizer que para o tempo igual a zero, o que é que vai acontecer com o FT? Atenção, essa informação não tinha na questão anterior, essa aqui é a novidade. No tempo zero, qual é a porcentagem das pessoas que sabiam da notícia? 20% do total de alunos, que é A. Então, 20% de A é 20 sobre 100, 0,2A. Então, essa informação aqui eu uso para descobrir o B, lá embaixo. Então, vamos lá. No lugar de FT, eu vou escrever 20% dos alunos. A dividido por 1 mais B, que multiplica E elevado a menos A vezes K. Olha o tempo zero, substituindo tempos por zero aqui. Ora, zero vezes qualquer coisa é zero. Então ficou E elevado a menos zero. Mas espera aí, gente. E elevado a menos zero é 1. Qualquer coisa elevada a zero ou a menos zero vai ser 1. Não é verdade? Então 0,2 é igual a 1 dividido por 1 mais E elevado a menos zero vai ser 1. Não é verdade, gente? Qualquer coisa elevada a zero é 1. Se eu invertesse aqui, ficaria 1 sobre E elevado a zero. 1 sobre E elevado a zero é 1. É a mesma coisa. Então, 0,2 é igual a 1 dividido por 1 mais B vezes 1. Aí, olha que legal. Eu vou passar agora esses dois multiplicando o 0,2. 0,2 vezes 1 dá 0,2. 0,2B vezes 1 dá 0,2B. Igual a 1. 0,2B é igual, esse 0,2, atenção, eu não posso escrever 0,4B aqui não, viu gente? Esse 0,2 vai passar subtraindo para o outro lado. Então 0,2B é igual a 1 menos 0,2. 0,2B é igual a 0,8. Pode passar o 0,2 dividindo? Pode. 0,8 por 0,2, tira a vírgula. Achei B. Pronto. Tendo encontrado B, a minha função agora já vai ficar, ó, no lugar de B eu vou botar 4. A minha função já está mostrando alguns números. E agora eu vou usar o mesmo procedimento da questão anterior. Ele disse que após 1 hora, gente, a porcentagem é 50% do total de alunos. Então, após 1 hora, está no enunciado, a porcentagem será 50% do total de alunos. 50% de A é 50 sobre 100, 0,5A. Então, para T igual a 1, FT é 0,5A. Corta A com A, vai ficar 0,5 é igual a 1 dividido por 1 mais 4 vezes E elevado a menos K vezes A. Porque tempo é 1, né? Só fiz inverter aqui e botar K vezes A. E agora o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar esse denominador por 0,5. 0,5 vezes 1 é 0,5. 4 que multiplica E elevado a menos K vezes A vezes 0,5, está aqui, ó. Tá vendo? Igual a 1. E o que é que eu faço com 0,5? Passa subtraindo.
Então, 2, porque 0,5 vezes 4 é 2. 2 vezes E elevado a menos K vezes A é igual a, quanto é que dá essa diferença? 0,5. O que é que eu vou fazer com esse 2 que está multiplicando, gente? Passa dividindo. Então, E elevado a menos K vezes A é igual a 0,5 sobre 2. Opcionalmente, eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo para não trabalhar com vírgula. Eu poderia colocar 0,25, mas para a gente deixar mais bonitinho, multipliquei por 2 em cima, multipliquei por 2 embaixo. Encontrei que E elevado a menos K vezes A é igual a 1/4. Está fazendo referência com a questão da nicotina, né? Essa informação será utilizada na parte final da questão. E elevado a menos K vezes A é 1/4. E finalmente agora ele quer saber qual será o tempo para que a porcentagem de alunos que saiba da notícia é 80% dos alunos presentes. 80% é 0,8A. Então, no lugar de FT, eu vou colocar 0,8A igual a dividido por 1 mais 4 vezes E elevado a menos A vezes K vezes T. Então, substituindo aqui, cortando A com A, 0,8 é 1 dividido por isso aqui. Pela terceira vez, isso aqui vai multiplicar o 0,8. 0,8 vezes 1 dá 0,8. 4, que multiplica E elevado a isso aqui, multiplicado por 0,8, fica 0,8 vezes 4 vezes E elevado a isso, igual a 1. Vamos pegar o 0,8, passar subtraindo. 0,8 vezes 4 é 3,2. E aqui, gente, 1 menos 0,8 é 0,2. O que é que eu vou fazer com esse 3,2, Carlos? Vai dividir o 0,2. Então, vai ficar E elevado a menos K vezes A vezes T igual a 0,2 sobre 32. Multiplicando por 10, para tirar a vírgula, fica 2 sobre 32. E atenção, vou simplificar por 2, né? 2 por 32 simplificando por 2, para ficar mais fácil, vai ficar 1 sobre 16. Galera, e isso aqui, como eu já fiz hoje, eu posso escrever como E elevado a menos K vezes A elevado a T. Só que isso aqui eu já tenho. Volte aí o vídeo e me diga quanto é E elevado a menos K vezes A. Fiz agora há pouco no slide anterior. Ele vale quanto? 1/4. Não é, gente? Isso aqui vale 1/4. Então, 1/4 elevado a T é igual a 1 sobre 16. Ora. Qual é o expoente T para que 1/4 elevado a ele dê 1 sobre 16? 2, né? Porque 1 elevado a T é 1, 4 ao quadrado dá 16. Ou seja, após 2 horas, 80% dos alunos presentes ficará sabendo do boato, letra A. Nível da questão difícil, mas muito importante. Ok? Vamos agora a duas questões que exigem muito de você. Mas a boa notícia que eu lhe dou: se cair, o padrão de resolução é o mesmo. Escolas militares SPSEX. No jogo pedagógico foi desenvolvido com as seguintes regras. Os alunos iniciam a primeira rodada com um total de 256 pontos. Faz-se uma pergunta a um aluno. Se ele acertar, ele ganha metade dos pontos que ele tem. No entanto, se ele errar, ele vai perder metade dos pontos que tem. Ao final de 8 rodadas, cada aluno subtrai dos pontos que tem os 256 iniciais, para ver se lucrou ou ficou devendo. O desempenho de um aluno que ao final dessas 8 rodadas ficou devendo 13 pontos foi de... Qual a dificuldade dessa questão? É o ponto de partida dela, gente, tá? Então vamos ver como é que a gente vai sanar esse probleminha aí. Então vamos imaginar que N é o número de acertos do aluno. Eu sei que são 8 rodadas. Quantas ele acertou? É o que a questão quer. Quer saber quantas acertou e quantas ele errou das 8. O detalhe muito importante é o enunciado, gente. A cada acerto, o aluno fica com a metade dos seus pontos multiplicados por 3 meios. Não entendi por quê, cara. Atenção. Se eu tenho um número inteiro de pontos e somo a metade, vai ser 1 mais 1 sobre 2. Pronto. Essa é a dificuldade que você talvez tenha tido para entender a questão. Se quando ele diz que ele acerta, ele soma metade dos pontos que tem, então do inteiro que ele tem, eu vou somar a metade. Por isso que eu vou multiplicar por 3 meios. Você sabe que se eu somar 1 mais 1 sobre 2, ó, se eu tirar o mínimo aqui e desenvolver, dá 3 sobre 2. Então, em outras palavras, quando você acerta a metade do que tem, é a mesma coisa de multiplicar por 3 sobre 2. Então, do mesmo modo, se a cada erro eu perco metade dos pontos, eu vou fazer 1 menos a metade. 1 menos a metade vai ser 1 meio. Então, em outras palavras, cada vez que eu acerto, eu multiplico por 3 sobre 2. E cada vez que eu erro, eu multiplico por 1 sobre 2. O enunciado me diz que ele vai iniciar a rodada com 256 pontos e vai terminar com 243. Por quê? Você entendeu isso no enunciado? Porque ele vai perder, ele ficou devendo 13 pontos. Então, se eu fiquei devendo 13 pontos, começando com 256, eu vou ficar com 243. Então, vamos entender agora o padrão da questão.
Comecei com 256, atenção. Comecei com 256. E vamos imaginar que eu ganhei x vezes e perdi y vezes. A cada vez que eu ganhei, multiplico por 3 meios. Então, se eu ganhasse uma vez, era 3 meios elevado a 1. Se eu ganhasse 2 vezes, era 3 meios elevado a 2. Se eu ganhasse 3 vezes, era 3 meios elevado a 3. Se eu ganhar x vezes, é 3 meios elevado a x. Lembre que 3 meios é quando ganha 1 mais a metade, que é 1 meio, que dá 3 meios. Toda vida que eu perco, gente, é 1 meio que eu multiplico. Se eu perder uma vez, é 1 meio elevado a 1. Se eu perder 2 vezes, é 1 meio elevado a 2. Se eu perder y vezes, é 1 meio elevado a y. Então, em outras palavras, do começo do 256, eu multiplico pelo total de vezes que eu ganhei, que é 3 meios elevado a x, e multiplico pelo total de vezes que eu perdi. Tudo isso no final vai me dar 13 pontos a menos que o inicial, ou seja, 243. E o detalhe é interessante, ó. Foram 8 rodadas. Então, o número de vezes que você ganhou mais o número de vezes que você perdeu tem que dar 8. Daqui eu posso isolar o y para ficar só um incógnito aqui, ó. Então, y é igual a 8 menos x. Então, vamos substituir no lugar de y 8 menos x. E isso aqui me permitirá saber quantas vezes eu ganhei das 8 rodadas. Caramba! 256 vezes 3 meios elevado a x, vezes 1 meio elevado a 8 menos x é 243. Vamos bem devagarinho agora, tá certo, gente? Então, 256 que multiplica. Atenção, olha o que foi que eu fiz aqui, gente. 3 elevado a x, 1 elevado a 8 menos x dá 1. Então, aqui em cima vai ficar 3 elevado a x. O denominador é bastante curioso. Ó. Eu tenho 2 elevado a x e tenho 2 elevado a 8 menos x. Então, repetindo, ó, o 3 ficou elevado a x e 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Então, ficou 3 elevado a x em cima. E embaixo, 2 elevado a x com 2 elevado a 8 menos x. Então, ó, 3 elevado a x, embaixo, 2 elevado a x mais 8 menos x. Né? Eu conservo aqui o expoente, a base que é 2, somo x mais 8 menos x. Ok, Carlos, fazendo isso aí, eu vejo que x corta com menos x. Então, ficou 256 vezes 3 elevado a x, dividido, ó, x cortou menos x, percebeu? 2 elevado a 8. Você concorda que 2 elevado a 8 é 256? Parou. 2 vezes 2, 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 dá 256. 256 dividido por 256, gente, dá 1. Então, ficou 3 elevado a x igual a 243. Fatório 243 por 3 dá 81. Por 3, 5 vezes. Fica 3 elevado a 5. Como as bases são iguais, gente, então x é igual a 5 acertos. Se são 8 rodadas e eu acertei 5, o y é 8 menos x. 8 menos 5, 3 erros. Portanto, alternativa correta, letra B de bola. Ei, Carlos, questão puxada, é puxada, mas muito interessante, tá? Então, o que é que eu fiz, gente? Eu peguei essa questão 19 e ampliei no contexto agora de outras questões que a gente já conhece bem, que é negócio de medicamento, de bactéria. Então, muita atenção agora. Com a mesma ideia que eu fiz na questão 19, eu vou fazer agora na questão número 20. Então, vamos lá comigo. A espécie de bactéria que causa determinada doença ou infectar um ser humano é capaz de duplicar sua população a cada 16 horas. Então, a cada 16 horas ela duplica, né? Já sei que a base é 2. A partir do instante em que o indivíduo toma a primeira dose do antibiótico, porém, a população dessa bactéria passa a se reduzir à metade a cada 24 horas, né? Então, na realidade, não teria esse ponto, né, gente? 16 horas a partir do instante em que o indivíduo toma a primeira dose do antibiótico. Porém, a população dessa bactéria passa a se reduzir à metade a cada 24 horas. Então, veja, eu tenho uma coisa duplicando a cada 16 horas e tenho uma coisa se reduzindo à metade a cada 24 horas. No dia 1º, às 15 horas, guarda essa informação que é importante. Uma pessoa fez um exame que revelou a presença de uma população P0 dessa bactéria, ou seja, a população inicial. Num determinado instante, essa pessoa tomou a primeira dose do antibiótico de forma a repetir o exame no dia 7, às 15 horas. A população referida havia se reduzido para metade, P0 sobre 2. Pode-se concluir que a primeira dose do antibiótico foi administrada. Então, você vai agora pausar o vídeo, anotar todos os dados com muita atenção, que a gente vai começar a resolução da questão. Devemos observar que a população da bactéria duplica a cada 16 horas. Então, se ela duplica, eu já botei um 2 aqui embaixo, tá vendo?
E reduz a metade a cada 24 horas. Já botei aqui, reduzir a metade e 1/2. Agora, olha o detalhe. S duplica a cada 16 horas durante um tempo T1. Então, fica 2 elevado a K1 vezes T1. Né? Padrão exponencial. Duplicou após um tempo T1. Reduziu a metade após um tempo T2. Por que é que eu posso multiplicar os dois? Porque, semelhante à questão anterior, que quando eu acerto, eu multiplicava por 3/2 elevado a alguma coisa, e quando eu erro, eu multiplicava por 1/2 elevado a alguma coisa, aqui eu vou multiplicar por 2 quando ela vai se duplicar a cada 16 horas, e aqui eu vou reduzir a metade quando ela vai acontecer isso a cada 24 horas. Então eu já sei, gente, que para descobrir K1 e K2, para poder resolver a questão, a gente já aprendeu que K1 vezes T1 é 1. Como é a cada 16 horas, T1 é a cada 16 horas que ela duplica. K1 vezes 16 é 1. Então, achei K1, 1 sobre 16. E vou achar agora o K2 referente a diminuir a metade a cada 24 horas. Então, K2 vezes T2 igual a 1. K2 vezes 24 é 1. Então, K2 é 1 sobre 24. Então, observe. A função inicial, que é tipo exponencial, porque tem coisa duplicando, reduzindo a metade, já descobri os valores de K1 e K2. Vão ficar ambos em função dos tempos T1 e T2. Vamos substituir? Substituir, ó, a base é 2, K1 é 1 sobre 16 e K2 é 1 sobre 24. Só que ele diz, gente, que no final vai ficar a metade do início. Se isso aqui é sempre o valor inicial pelo padrão, né, a gente já sabe que quando tem um padrão exponencial, isso aqui é inicial. A população final vai ser P0 sobre 2. Então, no lugar de P, eu vou botar P0 sobre 2 igual a P0, que multiplica 2 elevado a T1 sobre 16, que multiplica 2 elevado a menos T2 sobre 24. Mas por que menos? Como aqui é um meio, para deixar a mesma base, eu inverti o 1 sobre 2 e o expoente que era positivo ficou negativo. Aqui, cortando P0 com P0, fica um meio. E o meio eu posso escrever como inverte a base elevada a menos 1. Então, ficou 2 elevado a menos 1 igual a 2 elevado a T1 sobre 16, que multiplica 2 elevado a menos T2 sobre 24. Como as bases são iguais, eu vou dizer o que, gente? Conservo a base aqui e somo T1 sobre 16 menos T2 sobre 24. Né? Somando esses dois aqui, fica assim. T1 sobre 16 menos T2 sobre 24. Vai ser igual ao expoente aqui, que é menos 1. Posso tirar o mínimo é 16 e 24, faça aí o MMC, dá 48. 48 por 16, gente, é 3. 3 vezes T1, menos. 48 por 24 é 2. 2 vezes T2, 2T2. Igual. 48 por 1, 48 vezes menos 1, menos 48. Como eu terei o mínimo do Oiapoque ao Chuí, 3T1 menos 2T2 é igual a menos 48. Essa é a primeira equação. A outra equação a gente vai descobrir agora. Olha o detalhe do enunciado da questão. Atenção. Se no dia 1º foi às 15 horas e foi até o dia 7 às 15 horas, se passaram 6 dias completos. Como esse tempo está em horas, você concorda, gente, que do dia 1º às 15 horas até o dia 7 às 15 horas eu tenho 6 dias completos? Como o tempo está em hora, cada dia tem 24 horas, então 6 vezes 24 é 144 horas. Olha o detalhe. O tempo que as bactérias duplicam com o tempo que elas se reduzem à metade, a soma delas tem que dar os 6 dias completos, que é 6 vezes 24, 144 horas. Com isso, eu vou achar o tempo que elas ficam se duplicando e o tempo que ela fica se reduzindo à metade, resolvendo o sistema. 3T1 menos 2T2 é menos 48, que vimos agora há pouco, e essa informação é o tempo total em que foi administrado. Ora duplicando, ora se reduzindo à metade. T1 mais T2 é 144. Propus multiplicar por 2 a de baixo para cortar menos 2T2 com 2T2, né? Então, ao multiplicar embaixo por 2, fica 2T1 mais 2T2 igual a 288. Cortando menos 2T2 com mais 2T2, 5T1 é igual a 240, que é a diferença 288 menos 48. Então, eu vou achar T1, né? 5T1 é igual a 240, então T1 é 240 sobre 5, 48 horas, 2 dias. Então, galera, após 2 dias, ou seja, no dia 3 às 15 horas, foi tomada a primeira dose, que esse é o tempo que ela vai começar o processo de se duplicar. Então, no dia 3, que é exatamente
2 dias após o início, que ocorreu no dia 1º. Então, letra B, no dia 3, às 15 horas. Tá aí, Carlos? Que questão, né? Questão que realmente exige muito de você, mas como o nosso compromisso é levar você a fazer o máximo de questões no Enem, é importante que você esteja preparado. Aliás, não só Enem, porque você também pode fazer algum concurso militar, e também convido colegas aí que vão fazer escolas militares. Então, vamos à nossa questão 21 da Unifesp. A figura 1 representa um cabo de aço preso nas extremidades de 2 hastes de mesma altura H em relação a uma plataforma horizontal. A representação dessa situação no sistema de eixos ortogonais ou perpendiculares supõe a plataforma de fixação das hastes sobre o eixo das abscissas, as bases das hastes como os 2 pontos A e B, e considera ainda o ponto O como a origem do sistema, sendo o ponto médio entre essas 2 bases, figura 2. Então, gente, tudo que foi dito está aí, né? Está aqui esse fio aqui, e ele colocou o sistema aqui, o eixo Y, mesmo nesse eixo de simetria entre o lado esquerdo e o lado direito, e o eixo X lá embaixo. O comportamento do cabo, esse aqui, gente, é descrito matematicamente pela função f de x, que é a altura, f de x é a altura, é igual a 2 elevado a x, mais 1 meio elevado a x, e o domínio pertencente ao intervalo que vai de A até B. Nessas condições, ele quer saber a menor distância entre o cabo e a plataforma de apoio, ou em outras palavras, gente, ele quer saber essa distância aqui, ó, deste ponto até aqui. E depois, considerando as hastes com 2,5 metros de altura, qual deve ser a distância entre elas se o comportamento do cabo seguir precisamente a função dada. Então, com muita calma, vamos lá. A função me diz que f de x é igual a 2 elevado a x mais 1 meio elevado a x. A menor distância entre o cabo e a plataforma ocorre para x igual a 0, né? Aquilo que a gente falou, porque se eu adotei o eixo y aqui e o eixo x aqui, quando x é igual a 0, eu vou descobrir a altura que ele está aqui, né? Eu vou descobrir o f de x, então ele quer esse ponto aqui. Substituindo x por 0, bora. F de 0 é igual a 2 elevado a 0 mais 1 meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 é 1. 1 meio elevado a 0 é 1. Então, f de 0 é 2. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto 0 e 2, porque é a resposta da letra A. Ele está a 2 metros aqui. Perfeito, Carlos? Muito bem. E agora, Carlos, ele quer saber qual é a distância entre as hastes. Ou seja, ele quer saber essa distância daqui até aqui. A distância de A até B. Tá? Então, na função, isso, quando a altura do cabo for 2,5 metros, quando for 2,5 metros, ele quer saber a distância entre A e B. A função é 2 elevado a x mais 1 meio elevado a x. Para x igual a b, que é exatamente o x que ele quer, a altura é 2,5 metros. Então, substituindo aqui na função, 2,5 é igual a 2 elevado a b, onde b é o x. Ó. Se eu achar o b, eu tenho uma resposta. 2 elevado a b mais 1 meio elevado a b. Galera, o que é que eu fiz aqui? 1 sobre 2 elevado a b, eu posso escrever 1 com 1 sobre 2 elevado a b. Vou colocar, gente, vou tirar um mínimo na realidade. O mínimo é 2 elevado a b. 2 elevado a b dividido por 1 dá 2 elevado a b, vezes 2,5. 2 elevado a b dividido por 1 dá 2 elevado a b, vezes 2 elevado a b vai ficar 2 elevado a b vezes 2 elevado a b, mais 2 elevado a b dividido por 2 elevado a b é 1. 1 vezes 1 é 1. Como eu tirei o mínimo de ponta a ponta, eu posso cortar 2 elevado a b. E agora eu vou fazer algo muito interessante, né, gente? Eu posso dizer que 2 elevado a b é igual a x. Aí você me pergunta por quê? Você vai ter essa resposta agora olhando para o numerador. Vamos lá, olhando para o numerador. Se você faz 2 elevado a b igual a x, gente, aqui vai ficar x vezes x. E x vezes x não é 2x. X vezes x é x ao quadrado. É equação do segundo grau. 2,5 vezes x, que é 2 elevado a b, x ao quadrado, que é 2 elevado a b vezes 2 elevado a b, mais 1, né? Então, se 2,5x é igual a x ao quadrado mais 1, se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. X ao quadrado mais 1 é igual a 2,5x. Passa 2,5x para o primeiro membro. 1 já está lá, ficamos que x ao quadrado menos 2,5x mais 1 é igual a 0. Vou deixar você usar Bhaskara para descobrir que há duas possibilidades para x. Ou x é 2, ou x é 0,5. Mas você sabe que esse x é igual a 2 elevado a b. Então eu vou dizer que 2 elevado a b é 2, o que me dá b igual a 1, ou 2 elevado a b é igual a 0,5. Só que 0,5 eu posso escrever como 1 sobre 2, que por sua vez é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1.
Como as bases são iguais, b é menos 1. Então, acabei de descobrir que b é 1 e o que está do outro lado, é menos 1. Então, está aqui, ó. Menos 1 é o b que está do lado esquerdo e 1 é o b que está do lado direito. Então, pense comigo, qual é a distância quando b é 1 e b é menos 1? 2 metros, né? 1 para a direita com 1 para a esquerda. Então, a distância entre as hastes, 2 metros. Tá aí, então, as respostas da questão. Coincidentemente, 2 metros a letra A e 2 metros a letra B. Mas, Carlos, que aula puxada. Pois é, gente, vou puxar mesmo. Função exponencial, inequação exponencial, função logaritmo, inequação logarítmica. São as aulas da sequência, tá bom? Abração para você, até breve.